Após a leitura desse texto, de João capítulo de número 6, versículo 60 até o versículo de número 69, eu quero dar um tema a essa mensagem. O tema da mensagem é pão e verdade. Pão e verdade. Essa palavra tem me inquietado há alguns dias. Sempre que eu estava pensando em trazer uma mensagem hoje, ela vinha automaticamente ao meu coração. Quem é pregador sabe que às vezes nós ficamos em dúvida, ficamos relutando, ficamos orando, pedindo confirmação, e às vezes até temos dúvida daquilo que Deus quer que a gente transmita à igreja, porque entendo eu que um pregador, quando ele quer ser fiel ao Senhor, ele não prega não que ele simplesmente quer que o povo quer ouvir, mas o que Deus quer falar. Eu vim aqui não pregar simplesmente o que você quer ouvir, mas o que Deus quer falar ao seu coração, e falar ao meu coração também, e falar aquilo que é necessário para a igreja. Precisamos fazer isso. E então o Senhor me confirmou esse capítulo de número 6 do Evangelho segundo escreveu São João. É um capítulo um tanto longo, mas eu vou, na medida do possível, aproveitar o tempo para tratar de forma bem simples, da maneira que eu puder facilitar ainda mais, para que a mensagem seja compreensível. A função de quem está pregando, a função de quem está ministrando, é tornar a mensagem comum, é tornar a mensagem realmente, fazer com que ela seja compreensível a todos os níveis de pessoas, independente se é formado, ou se é analfabeto, independente se é pobre, ou se é rico, se é branco, ou se é negro. A mensagem, ela é para todos nós. O objetivo de Cristo é fazer com que a humanidade seja salva, e esse Evangelho de João, o próprio escritor, ele nos dá o propósito, o objetivo do livro escrito, aqui no capítulo de número 20, versículo de número 31, se não me falha a memória, diz o seguinte: estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para crendo tenha vida eterna em seu nome. Esse é o objetivo. O propósito de João escrever esse evangelho aqui é fazer com que as pessoas creiam e tenham vida eterna. Essa é a prioridade de Deus. A prioridade de Deus nessa noite não é te dar um carro novo, não é te dar uma mansão, não é fazer com que você saia daqui assim com uma conta gorda. O princípio, o propósito principal, a prioridade de Deus é que você saia daqui de posse da salvação, de posse da vida eterna, de posse daquilo que o dinheiro não pode comprar. E então eu pensei e refleti, e a minha Bíblia ela ficou um pouquinho rabiscada. Eu gosto muito de tomar nota daquilo que Deus vai fazendo com que os meus olhos saltem no texto. É como se você colocasse uma lupa e aquele texto vem ao teu coração. E eu fui destacando algumas coisas que eu quero compartilhar com a igreja. Se você tiver um papel, se você tiver uma caneta e se quiser notar, isso é muito bom, porque a nossa mente ela nos trai muitas coisas que eu vou falar hoje. Amanhã vocês não vão lembrar, mas se notarem aí, vai ser uma oportunidade de amanhã continuar a reflexão nesse texto, porque não tem como nós esgotarmos a preciosidade da palavra de Deus aos nossos corações. E eu quero
depois desse tema colocado em pauta. Qual é o tema? Pão e verdade. Vamos lá repetir? Pão e verdade, para que vocês não esqueçam. Quando todas as vezes vocês lerem o capítulo 6 do Evangelho de João, que vocês possam, em nome de Jesus, lembrarem desse tema, pão e verdade. Eu quero dividir esse capítulo 6, pelo menos em 3 partes. A primeira parte nós vamos tratar, Jesus alimenta a multidão, do versículo 1 até o versículo 15. Jesus alimenta a multidão. A segunda parte do texto será, Jesus deixa a multidão, do versículo 16 até o versículo de número 21. E a terceira parte do texto, a terceira sessão, Jesus ensina a multidão, dos versículos 22 até o versículo de número 71. Então vamos, o primeiro tópico da mensagem, aqui como introdução eu quero ainda destacar algumas curiosidades que eu pude observar nesse texto. Primeira curiosidade, o capítulo 6 do Evangelho de João inicia-se com um milagre que é o único milagre que é relatado nos evangelhos, em todos os evangelhos. Nos 4 evangelhos, é o único milagre que é relatado, é a multiplicação dos pães e peixes. Uma outra curiosidade que eu quero falar, se encontra no versículo de número 1, vamos lá. Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades, ou lago de Genezaré, pode ser que a sua Bíblia esteja assim, mas trata-se do mesmo lugar, mar da Galileia, que é o de Tiberíades, ou lago de Genezaré. A expressão mar é só por conta de que esse lago era muito grande, e a informação que hoje eu pude buscar é que esse lago de Genezaré, ele tem cerca de 13 metros de largura, 13 quilômetros de largura, por 19 quilômetros de comprimento. Um lago grande, um lago em que, segundo o historiador Flávio Joséfo, tinha ali naquele lago cerca de 330 barquinhos, os quais os pescadores viviam ali utilizando. Quando essa informação me veio, eu fiquei surpreso, porque são muitos barcos. O tamanho era pequeno, mas 330 barquinhos realmente é uma quantidade até expressiva. Um outro detalhe é que o Evangelho de João, ele repete muito a palavra sinais, para falar sobre milagres. João relata 7 milagres de Jesus, do capítulo 2 até o versículo de número 11, nós vamos ver esses 11 milagres que Jesus realizou. E nós estamos aqui no 4º milagre, o qual João relata. Claro que Cristo havia feito muitos outros milagres, mas só que João apenas registrou 7 desses milagres. O texto segue dizendo, no versículo 2, seguiu numerosa multidão, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Esses verbos aqui, eles podem ser conjugados como uma ação contínua. Eles continuavam vendo, eles viam esses sinais, os judeus pediam sinais, eles estavam muitas das vezes interessados simplesmente nos milagres, é o que nós vamos ver um pouquinho mais para frente.
Uma outra coisa que eu pude observar é que esse lugar, Tiberíades, é por conta do imperador Tibério. A cidade foi fundada 20 anos depois de Cristo. E em homenagem ao imperador Tibério foi colocado Tiberíades. Era um lugar muito pequenininho. E eu fiquei pensando como é que um lugar tão pequeno, e nesse milagre aqui, na multiplicação dos pães, aparece cerca de 5.000 homens. Quando nós vamos lá no versículo de número 10, mostra 5.000 homens. E eu faço o cálculo, se tinha 5.000 homens, geralmente havia muito mais mulheres. Para cada homem eu vou colocar 2 mulheres, na proporção, porque sempre nessas reuniões apareciam mais mulheres. 10.000 mulheres com 5.000 homens, 15.000 pessoas, fora as crianças. E os judeus gostavam de filhos, muitas crianças. Vamos colocar aqui 20.000 bocas para serem alimentadas. E surge o questionamento: como nós vamos resolver esse problema? Lembre-se que o primeiro tópico é Jesus alimenta a multidão. E agora, como alimentar cerca de 20.000 pessoas? E até porque tinha muita gente nesse momento, porque estava prestes a acontecer a Páscoa, diz aí o versículo de número 4. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então era um lugar em que dava acesso, era um local em que muitas pessoas passavam e escutavam a fama de Jesus, e elas começaram a querer ver mais sinais. E então surge aqui um homem chamado Filipe, no versículo de número 5. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? E agora, Filipe, como nós vamos resolver isso? Qual é a solução? Porque Filipe conhecia muito bem a região. Filipe, ele era de Tiberíades. Quando nós vamos no capítulo de número 1, versículo de número 44, a Bíblia diz o seguinte: ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro, e era naquela região também, Betsaida. Ou seja, Filipe conhecia muito bem aquele lugar, e ele não buscou uma solução das melhores. Eu até digo que faltou fé. Às vezes somos nós dessa forma. Temos os nossos problemas, temos algumas coisas para serem resolvidas, e ao invés de clamarmos logo a Cristo, vamos dizer: o meu dinheiro pode resolver. Foi o que Filipe fez. Jesus fez aquilo para experimentar a fé de Filipe. O texto diz isso. Às vezes algumas coisas surgem nas nossas vidas porque Deus nos experimenta, porque Deus nos prova, para Ele ver como está a nossa fé, para Ele ver como está a nossa caminhada. Ou seja, Ele sabe, mas para que isso se manifeste, ou melhor, para que a gente perceba, porque às vezes pensamos que a nossa fé está num nível bom, pensamos que o nosso compromisso com Deus, ele já está numa categoria boa, pensamos dessa forma às vezes. E aí Filipe, ele disse que era necessário, veja a resposta de Filipe, no versículo 7, respondeu-lhe Filipe: não lhes bastaria 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Filipe disse: Senhor, vamos resolver com dinheiro. No evangelho de Marcos e no evangelho de Mateus surge uma outra proposta. Sabe qual foi a proposta?
manda o povo ir embora. E como essa não era a melhor solução, e surgiu até aqui a proposta de André, no versículo 8, um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Como se ele dissesse assim: vamos alimentar com 5 pães e 2 peixinhos, mas aquilo não era suficiente. Ele percebeu. As melhores soluções não vêm de nós, mas vêm de Cristo. Quando aqueles pães de cevada, e o pão era diferente dos nossos hoje, um pão achatado, um pão em que esse rapaz, esse jovem, estava ali consigo, e 5 e 2 peixinhos, peixes pequenos. E agora o que fazer? Mandar o povo embora, arrumar dinheiro, e isso aqui que nós temos é insuficiente. Sabe qual é a melhor solução? Colocar nas mãos de Jesus. Coloca o que você tem nas mãos de Jesus, e Ele vai fazer multiplicar, Ele vai dar a solução, Ele vai resolver o teu problema para a glória dEle, em nome de Jesus, porque Jesus, Ele tem prazer em alimentar a multidão, Ele tem prazer em nos abençoar. Jesus tem prazer em nos abençoar. Disse Jesus, o versículo 10, fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Nos outros evangelhos, os evangelhos paralelos, vai dizer que se dividiu em grupos de 50 e grupos de 100 pessoas, porque ficava muito mais fácil de distribuir o alimento. E o versículo 11 diz que Jesus tomou os pães e deu graças. Deu graças. Esse era um costume em que Cristo tinha. O versículo 23 também vai mostrar que Ele deu graças. Então, quando nós estamos querendo que o milagre aconteça, nós temos que parar de murmurar e agradecer a Deus pelo que nós temos. Não é ficar reclamando pelo que nós não temos, mas ficar agradecendo pelo que nós temos. Porque às vezes ficamos tão impacientes que começamos a reclamar pelo que nós não temos e deixamos de agradecer por aquilo que Deus já nos deu. Então faça o seguinte: deixe de murmurar e comece a glorificar. Deixe de murmurar, deixe de reclamar e comece então a agradecer a Deus, dizer: Senhor, obrigado pelo que o Senhor tem me dado. Se eu não tenho um filé, um anchão de dentro, se eu não tenho isso na minha mesa, mas glorificado seja o nome do Senhor por essa sardinha, por esse quitute, por esse ovo. É agradecer, sabe por quê? Porque tem gente que não tem nem isso. Tem gente que não tem nem isso. Gente passando necessidade extrema. E é interessante que após Jesus ter dado graças, Ele distribuiu entre eles de forma igual os peixes, diz o versículo 11. Quanto queriam. Se alguém quisesse comer 2 ou 3 ou 4 ou 5 pães, porque depende da pessoa. Se fosse um Djaí da vida, por exemplo, né? Dizia: tome logo 10 pães, Djaí. Djaí é bom, louvado seja o nome do Senhor. Isso é sinal de saúde, né? Apetite. Djaí, tome 10 pães de uma vez. Já tinha outros que ia comer só um. E por aí vai, cada um pegou aquilo que era necessário, aquilo que se queria. O versículo 12 diz: e quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos:
recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Nada se perca. E ali recolheram. E quando recolheram, 12 cestos foram cheios. E cada um dos discípulos recebeu um daqueles cestos. E o versículo 14 diz: vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Consideraram Jesus simplesmente como um profeta. Consideraram Jesus simplesmente como um abençoador. Mas Jesus é muito mais do que profeta. Jesus é muito mais do que um abençoador. Então aquele povo estava querendo se encher de bênçãos, mas eu quero dizer a você, melhor do que se encher de bênçãos, é se encher do abençoador, é se encher de Cristo, é se encher do Espírito Santo. Eu tenho certeza que Ele quer nos abençoar, porque aqui Ele fez questão de abençoar o seu povo, alimentou ali aquela multidão, e o povo começou a ver aqueles sinais. Agora o problema é que o povo estava só atrás dos sinais. O problema é que o povo estava só atrás das bênçãos. Sabemos que Deus abençoa, amém? Amém. Cremos nisso, mas a nossa prioridade não são as bênçãos de Deus, mas sim o Senhor da bênção. O problema aqui é que o povo queria simplesmente o pão que perece. E quando Jesus, nessa situação, se vê nesse meio, o versículo 15 diz: sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente e sozinho para o monte. Eles queriam colocar Jesus como rei, mas como um rei terreno. Só que o reino de Cristo não está ligado a essa terra. O reino de Cristo não é comida nem bebida, mas é paz e alegria no Espírito Santo, como diz a palavra do Senhor. O reino de Deus está além de coisas materiais. O reino de Deus, ele está muito mais ligado às coisas espirituais. E ele, mesmo assim, abençoou aquela multidão. O reino dele, a proposta dele era uma proposta diferente. Mas eu percebo que Jesus utilizava desses meios para que as pessoas tivessem oportunidade de escutar a palavra, de escutar a verdade. Por isso o tema pão e verdade. Quando fala-se de pão, está falando de providência. Não é o pão simplesmente, mas a providência, aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos. Deus, Ele faz questão de fazer isso por nós, mas também Ele quer que a gente saiba a verdade da palavra. E a verdade, ela não é moleza, como se diz. O Evangelho é coisa séria. Depois de Jesus alimentar a multidão, Jesus então deixa a multidão. Vamos agora dos versículos 16 ao 21. Versículo 16. Ao descambar o dia, ou seja, depois das horas passarem, os seus discípulos desceram para o mar, e tomando um barco, passaram para o outro lado do lago, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro, e Jesus ainda não viera ter com eles. Jesus, antes de ir para o monte, porque nós vimos no versículo 15, que Jesus foi sozinho para o monte. Quando nós damos uma lida no contexto
dos outros evangelhos, percebemos que antes de Jesus ir para o monte, ele deu uma ordem aos discípulos: vão para o outro lado do lago. Ok. E eles tinham que fazer o quê? Obedecer. Era a ordem de Cristo. E quando eles foram e seguiram viagem, o texto diz que já era escuro, então começa um grande vendaval, começa um grande temporal, começa uma grande tempestade, e você pode parar e pensar: mas espera aí, eles não estavam obedecendo a Jesus? Por que tanta dificuldade? Por que tanta dificuldade? Não quer dizer que você está enfrentando lutas, enfrentando problemas, enfrentando tribulações, que você não está obedecendo a Deus. Porque às vezes algumas pessoas olham e dizem: fulano está passando tanto problema, tanta dificuldade, como fizeram os amigos de Jó e disseram: isso deve ser pecado. Nem sempre é pecado. Às vezes você está enfrentando lutas e problemas, sabe por quê? Porque você está se esforçando para fazer mais a vontade de Deus. E eu quero dizer que quando você está se esforçando para fazer a vontade de Deus, pode se levantar o temporal, a tempestade, a dificuldade que for, que Cristo venha ao teu encontro para te dar a vitória. Jesus, nessa tempestade, não é aquela tempestade em que Cristo estava no barco dormindo. Foi a tempestade em que Jesus andou sobre as águas. E lá vem Jesus andando sobre as águas. O texto vai mostrar no versículo de número 20: mas Jesus lhes disse: sou eu, não temais. Sou eu, não temais. Assim como Jesus levou aquelas pessoas a ficarem na relva, ali se alimentando, ele também fez acalmar a tempestade. Quando eu li isso, automaticamente o Espírito Santo me levou ao Salmo de número 23, quando diz que Deus é um Deus que leva a pastos verdejantes e nos leva às águas tranquilas. Esse é o meu Deus, esse é o teu Deus, o Senhor é o teu pastor, e nada nos faltará. Nada. Nem tempestades, nem dificuldades, nem lutas, mas o que importa é que Ele quer nos levar às pastos verdejantes e às águas tranquilas. Jesus então deixa os seus discípulos, deixa aquela multidão, mas não deixa eles abandonados. Ele vai lá de encontro e então faz com que aquela tempestade cesse, faz com que aquele problema cesse, aquela luta cesse. Por mais que você esteja pensando que Cristo está distante de você, eu quero dizer que Ele está de olho, observando tudo. E quando parecer que é o fim, é que Ele vai chegar para te dar a vitória. Para que a nossa fé seja aperfeiçoada, para que a gente aprenda a depender mais dEle, para que a gente clame por Cristo. Por isso que Ele então permite que algumas coisas aconteçam nas nossas vidas. Veja que o povo foi procurar a Jesus. Dos versículos 22 ao versículo 40, nós vamos ver o povo indo novamente de encontro a Jesus. Jesus agora chega em Cafarnaum, junto com os seus discípulos. O ambiente agora é mudado. Ele saiu daquele local e agora vai para Cafarnaum, e o texto nos mostra isso. Quando nós chegamos no versículo 59, diz o seguinte: estas coisas disse Jesus, quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. A multidão que estava lá, que participou da multiplicação dos pães, agora vai para o outro lado do lago, para a sinagoga. Claro que na sinagoga não coube todo mundo, obviamente, não coube todas as pessoas. Algumas entraram e outras
ficaram do lado de fora. Mas vamos ao texto. A terceira parte da mensagem. Primeiro foi: Jesus alimenta a multidão. Segundo, Jesus deixa a multidão. Agora, em terceiro lugar, Jesus ensina a multidão. Jesus multiplicou os pães, os peixes, e agora a multidão segue. É interessante que pão e verdade é um tema que poderia ser trocado por graça e verdade, porque eu vejo a graça de Deus, porque Cristo já conhecia que muitos ali não queriam nada com Ele, mas mesmo assim fez um milagre. Tem pessoas que vêm para a igreja e não querem um compromisso com Cristo, mas mesmo assim, pela graça de Deus, essa pessoa pode receber algum tipo de bênção. Pode. Agora tem uma coisa: não é sinal de salvação. Muitas pessoas podem ser até abençoadas, mas o que é que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Essa aqui é a mensagem central de João capítulo 6. A mensagem central de João capítulo 6 é que Cristo está muito mais preocupado com a salvação do que as pessoas simplesmente receberem bênçãos. Então vamos lá, ao terceiro ponto, a partir do versículo 22 até o 71. O versículo 22 diz: no dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco, e Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido a sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, e nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. É interessante que esse povo aqui foi em busca de Jesus, não simplesmente por quem Jesus era, mas por aquilo que Jesus podia dar a eles. Olha a motivação. Qual é a tua motivação aqui nessa noite? Você veio aqui buscar a Cristo simplesmente porque Ele pode te promover uma cura, te dar um trabalho, resolver os teus problemas? Você veio aqui porque Ele é o Filho de Deus, porque Ele é o Rei dos Reis, porque Ele é o Senhor dos Senhores, porque Ele é digno de toda glória, louvor e adoração. Qual é a motivação do teu coração? Qual é? A motivação do nosso coração tem que ser buscar a Deus, não por aquilo que Ele nos dá, mas por aquilo que Ele é. E esse povo estava aqui em busca de Jesus simplesmente por causa do pão que perece. O versículo de número 25 diz o seguinte: e tendo-o encontrado, ou seja, encontraram ele lá na sinagoga, como eu falei, do outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, quando chegastes aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fastastes. Olha só, foram procurar Jesus só porque queriam encher a barriga, foram procurar Jesus só porque tinham seus interesses próprios. Aí Jesus mostra, a partir do versículo 27, a verdadeira motivação: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna,
a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, confirmou com o seu selo. Olha só, não estejam atrás de Jesus por causa do pão que perece, mas estejam atrás de Jesus por causa da vida eterna. O pão que perece, isso é passageiro, mas a vida que Cristo tem para as nossas vidas, ela é eterna. Aquilo que Cristo tem para as nossas vidas, isso é eterno, é a salvação. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Um povo que estava entendendo errado, um povo que estava pensando que precisava simplesmente fazer obra, simplesmente ter suas virtudes, mas não era dessa forma que Cristo estava mostrando. Jesus estava dizendo que a salvação não é por obras. O versículo 29, respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. A salvação não é por obras, a salvação é por fé. Não é porque nós nos achamos bonzinhos, por acaso, não é porque, como hoje pela manhã estávamos falando na escola dominical, não é porque é dizimista, não é porque é ofertante, não é porque participa da ceia, não é porque foi batizado, não é porque participa dos ministérios, não é por nada disso. Isso só é o resultado da sua fé, porque a fé sem as obras ela é morta. A fé sem as obras é morta. Por mais que a pessoa possa fazer alguma coisa, deixa eu fazer isso aqui, para que o meu karma seja aliviado, para que os meus pecados sejam perdoados. Por mais que você faça alguma coisa, os teus pecados só podem ser perdoados através de Jesus Cristo. Não é pelo que você faz, não é pelo que eu faço, mas é pelo que Jesus fez na cruz do Calvário. É por isso que nós somos salvos. Versículo 30. Então lhes disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Só queriam sinais, só queriam milagres. Infelizmente hoje, muitas igrejas estão mudando as suas mensagens, porque o povo quer sinais, porque o povo quer pão e não quer verdade. Mas o tema da mensagem é pão e verdade. Aqui tem pão e tem verdade. Aqui tem milagre, mas tem verdade de Deus. Aqui tem pão, mas tem compromisso com a obediência à palavra do Senhor. Aqui tem pão, tem bênção, tem prosperidade, mas eu digo a você, você só recebe as bênçãos de Deus, as verdadeiras, se você estiver comprometido com o Senhor. Por que adianta só querer o pão que perece e não ter a vida eterna? É tanto que eles lembraram de Moisés. Lembraram de Moisés. Versículo 31. Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito. Até isso aí citando o Salmo 78, versículo 24. No 32, replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é o meu Pai quem vos dá. Que conversa é essa que quem abençoa é Moisés? Que conversa é essa que quem abençoa é o pastor, é o padre, é o papa? Quem te abençoa é Deus. Só Ele e mais ninguém. Nós podemos interceder, nós podemos orar para que Deus te abençoe, mas a bênção não é minha, a bênção não é tua, a bênção é de Deus, e Ele dá a quem quer. Ele dá a quem quer. No 33 ainda, 33, a multidão aqui, dialogando com Jesus. Desde o versículo 25 isso acontece.
O 33 diz: porque o pão de Deus é o que desceu do céu e dá vida ao mundo. Desceu do céu. Ele está dizendo: eu sou o pão da vida, no versículo 48. Como eu disse, pão fala de sustento. Ou seja, esse pão que perece pode até alimentar o teu corpo por algum momento, mas eu sou o pão vivo que desceu do céu, que dá vida ao mundo, que lhe sustento eternamente. Então lhes disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhe Jesus: pois eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Povo, despertem, vocês só estão falando no pão que perece, vocês só estão falando nos bens materiais, e eu estou aqui dizendo que eu quero abençoar vocês espiritualmente. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, entendam, creiam em mim. Porém eu já vos disse, versículo 36, que embora me tenhais visto, não credes. Contudo, aquele povo ainda não estava crendo. Aí vem ainda a continuação: todo aquele que o Pai me dá, este virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Observe que Cristo está dizendo assim: o Pai me enviou e eu tenho uma missão, eu tenho uma função, é salvar vocês, é dar vida eterna. A minha origem é do céu, eu sou o Salvador. A expressão descer do céu, ela aparece 7 vezes nesse capítulo 6. Lembre-se, todas as vezes que a Bíblia repetia a mesma coisa, ela está enfatizando e ela está chamando a nossa atenção. Eu vou citar os versículos e quero convidar você a seguir na sua Bíblia. Versículo 33: porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. 38: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. 41: murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. 42: e diziam: não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: desci do céu? Versículo 50: este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que nele comer não pereça. Versículo 51: eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém dele comer, viverá eternamente, e o pão que eu darei para a vida do mundo é a minha carne. Versículo 58: este é o pão que desceu do céu, e nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Jesus está dizendo: olha, a tua solução veio do céu, a resolução do teu problema veio do céu, a tua bênção veio do céu, mas acima de tudo, a tua salvação veio do céu. Eu desci do céu. E aquelas pessoas não estavam entendendo, e Jesus insistindo no processo da salvação. 39: a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu, pelo contrário, eu os ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna,
e eu o ressuscitarei no último dia. Olha a vontade de Deus. A vontade de Deus não é salvar só um aqui ou outro ali. Eu já determinei fulano, cicrano e beltrano. Eu não fui com a cara desse, mas eu fui com a cara desse. Não é dessa forma. A proposta do Evangelho é para todas as pessoas. Agora, existe a condição, tem que crer. O texto é muito claro. A palavra ir e crer, os verbos ir e crer, são constantes. Tem que ir a Deus. Agora, claro que Deus diz que ninguém pode ir até Jesus se o Pai não o levar. É a ação de Deus, é a ação do Espírito Santo em nossas vidas que faz com que a gente tenha o desejo de ir até Deus. Mas nós não podemos ir até Deus por nós mesmos, e sim através de Cristo, o pão vivo que desceu do céu. Aí então os judeus começaram a murmurar. Começaram a murmurar. Veja o versículo 41. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Os religiosos, essa expressão aqui, judeus, está apontando para os religiosos. Versículo 42. E diziam: não é este Jesus, o filho de José? Ou seja, o texto aqui nós já citamos. Como ele pode dizer que é o Filho de Deus? Como ele pode dizer que veio do céu? Se nós conhecemos o pai dele, se nós conhecemos a mãe dele, se nós conhecemos Maria, se nós conhecemos os seus irmãos, como ele pode dizer isso? Como ele pode dizer, eu sou? Quando Jesus diz, eu sou, ele está dizendo, eu sou Deus. A mesma expressão que Deus se revelou a Moisés: Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você está é terra santa, Moisés. E ali Deus mandou com que Moisés fosse libertar o povo. E Moisés disse: quando me perguntarem quem me enviou, o que eu vou dizer? Moisés diga o seguinte: o eu sou te enviou. Quando Deus diz assim, eu sou, quando Jesus diz eu sou, ele está dizendo, eu sou acima de todos esses outros que se dizem Messias. Eu sou autossuficiente. Eu sou o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Eu sou o teu auxílio. Eu sou o bom pastor. Eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu sou o Deus conosco. Eu sou o Emanuel. Eu sou o Deus forte. Eu sou a tua fortaleza. Eu sou a estrela resplandecente da manhã. Eu sou o alfa, eu sou o ômega, como foi cantado aqui. Eu sou o princípio, eu sou o fim. Eu sou o que era, o que é, o que há de vir. Eu sou o teu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tua tribulação. Eu sou. E aquelas pessoas estavam murmurando, sem compreender. Mas vamos adiantar aqui um pouquinho a mensagem para o versículo de número 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, ou seja, se alguém de mim se alimentar, viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Ou seja, ao invés de vocês ficarem se alimentando com coisas do mundo, se alimentem de mim, que eu sou o suficiente. Vocês não vão precisar mais estar se alimentando da bebedice. Vocês não vão precisar mais estar se alimentando da prostituição. Vocês não vão precisar mais estar se alimentando da pornografia. Vocês não vão estar mais precisando se
alimentar de qualquer tipo de droga. Não, eu sou o pão vivo que desceu do céu e eu sou o suficiente para a vida de vocês. Eu sou o bastante. E aí os judeus, aí é que não compreendiam a palavra. Como Jesus vai dizer que é o pão vivo e nós temos que comer da carne dele? Agora complicou o negócio. Versículo 52, disputavam, ou seja, eles estavam discutindo, pois os judeus entre si dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Ou seja, é canibalismo, é? Como é que pode ser isso? Só compreende a mensagem de Cristo, a mensagem do Senhor, quando nós nos humilhamos. Ali tinham doutores da lei, fariseus, homens que conheciam a lei, ponto por ponto, tio por tio, mas só que não tinham a revelação do Espírito Santo. E você que está aqui nessa noite, o Senhor te trouxe aqui para que você possa entender essa verdade. Que Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é aquele que supre todas as nossas necessidades, e a principal e a prioridade é a salvação. Amém. Agora, qual vai ser a tua reação? Qual é a tua reação? Qual é a minha reação? Os judeus murmuraram. O povo aqui procurou Jesus simplesmente atrás das bênçãos. Qual é a tua reação? Continuar atrás de Cristo só por causa das bênçãos? Ou você vai fazer feito os discípulos que disseram no versículo 68? Porque o discurso foi duro. E alguns começaram a abandonar a Cristo. Então, no versículo 67, Jesus perguntou aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Eu digo o seguinte: nós vamos continuar falando de pão e verdade. Só vai ficar quem gosta de verdade. Quem gosta só de pão, talvez não suporte, como esse povo não suportou. Mas faça como Pedro respondeu, versículo 68: Senhor, para quem iremos? Não é para onde iremos. Para quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna. Nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. O texto que nós lemos no início, versículo 60, diz que duro é este discurso. Quem pode ouvir? Quem pode ouvir? Quem pode seguir? Jesus sabe muito bem, conhece os nossos corações. Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Mas independente se incomoda ou não, é a palavra de Deus para as nossas vidas. E é um despertar para as nossas vidas. Só para finalizar e recapitular, Jesus alimentou a multidão, ou seja, Ele quer suprir as nossas necessidades. Só que algumas pessoas estavam atrás de Jesus só por causa das necessidades. Jesus se retirou um pouco. As pessoas insistiram.
e foram atrás do pão que perece. E Jesus então fez o seguinte: ensinou a multidão. Deus nos trouxe aqui para ensinar a sua palavra para as nossas vidas. Não só a vocês, a mim também. Eu quero aprender mais da palavra, eu preciso receber mais da palavra. Essa ministração não é só para a igreja, essa ministração é para mim também. Eu sou cristão igual a vocês, e o Senhor me ensina nessa noite aqui, através desse texto, que Ele não quer um relacionamento superficial. Não. Ele quer um relacionamento mais profundo. Ele nos ensina nessa noite. Então, qual vai ser a tua decisão? Qual vai ser a tua decisão? É você e Deus. Eu quero orar pela tua vida. Fecha os teus olhos. Curva a tua face. Senhor, louvado e engrandecido seja o teu nome, ó Deus. Nós estamos aqui diante de ti, ó Pai, e queremos te agradecer por essa mensagem aos nossos corações. Senhor, nós não queremos ser igual aquela multidão que estava atrás de Cristo só por causa dos milagres. Longe de nós isso, Senhor. Claro que queremos milagres, claro que queremos bênção, Senhor, claro que queremos isso. E eu entendo que o Senhor quer nos dar o pão, que o Senhor quer suprir as nossas necessidades. Mas antes disso, Senhor, nós precisamos te buscar, porque reconhecemos que Tu és aquele que veio do céu, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós queremos te buscar por causa disso, porque verdadeiramente Tu és Deus. O Verbo se fez carne. No princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne, vai dizer no capítulo 1 de João, e vai mostrar a divindade de Jesus Cristo, porque Jesus é Deus. Nós queremos buscá-lo. Senhor, nos ensina cada vez mais essa verdade, que essa verdade possa estar cada vez mais nos nossos corações. Senhor, independente se vai ter milagre, independente de tudo isso, se vai ter multiplicação de pão e peixe, nós queremos continuar dizendo: estamos aqui, para quem iremos? Se só Tu tens palavra de vida eterna, para quem iremos? Não tem mais ninguém que possa nos dar salvação, não existe. Tu és o único Deus verdadeiro, o Deus que se revela através da palavra, o Deus que se revela através do Espírito Santo, e nessa noite o Teu Espírito está falando isso aos nossos corações. Me busque, eu te darei a vida eterna. Me busque, eu vou suprir as tuas necessidades. Então, Senhor, nós não queremos só pão, mas nós queremos a Tua verdade nas nossas vidas, a Tua verdade. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém.